Olá, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe em que momento você está nos assistindo, mas é sempre um prazer encontrar com você por aqui. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. E aí, quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente pensa em tantas coisas, né? A primeira pergunta que eu gosto de fazer é: como vão as suas emoções? Porque de vez em quando o bicho pega, não é verdade? Então a gente tem uma horinha, quase uma horinha, para conversar sobre isso aqui. Então bora lá, meninas, tudo bem? Bom Tudo dia. bem, Ivi? Bom dia, boa tarde, Boa boa noite. noite. E bora lá. Bom, inteligência emocional, né? Eu cheguei a fazer alguns cursos sobre inteligência emocional porque eu descobri que eu era meio desequilibrada e que eu precisava entender o que afinal de contas acontecia comigo para que eu tivesse o que eles chamam de desinteligência. Que qualquer coisa ou um motivo que pareça banal me fazia ferver. E ferver mesmo, né? Eu até sentia essa parte do rosto pegando fogo, porque eu não conseguia me controlar emocionalmente. E do mesmo jeito que isso acontecia comigo, acontece com um montão de gente, né? Então, eu queria primeiro saber a opinião de vocês a respeito disso. Se vocês têm inteligência emocional, se já perderam alguma vez na vida a inteligência emocional, que a gente chama de sequestro da amígdala, né? Se isso já aconteceu, se nunca aconteceu, se não, desde sempre equilibradíssimas. Não, comigo já aconteceu sim. E eu acredito que nós não aprendemos, quando crianças, a controlar as nossas emoções, né? Assim como nós aprendemos português, matemática, história e tantas outras matérias, a inteligência emocional ela deveria também ser aprendida. E nós não fazemos isso. Então, ao longo do tempo, ao longo dos anos, é necessário que você comece esse trabalho de aprender a dominar as suas emoções. Porque se você não fizer isso, ela é que vai dominar você. Pois é. E para você, Ana Lúcia? Eu acredito que o controle emocional, esse autocontrole, é um exercício diário. Claro que todos nós passamos por N problemas todos os dias. Não tem um dia, mas se, como ela falou, se eu não me controlar, as emoções me controlam. E é necessário, porque prova disso é o que a gente observa como o mundo está hoje. Então, basta uma gota no oceano para te desequilibrar. Uhum. E é necessário esse autocontrole, esse domínio próprio diariamente. Só que isso é um exercício que requer disciplina. Exatamente. E aí, antes da disciplina, tem uma outra coisa que é com as crianças que a gente tem que começar a cuidar mesmo, né? Que é saber, afinal de contas, quais são as suas emoções, como elas se manifestam, para você poder controlar, né? Então, eu tenho trabalhado, conversado com as crianças e justamente perguntando: quando você tá com raiva, são os sinais que te mostram que você tá com raiva? O que acontece nesse momento da raiva? Porque a gente não para pensar nisso, né? E como não tem educação emocional nas escolas, alguns professores até fazem o emocionômetro lá na educação infantil, mas depois, quando chega no ensino fundamental, é como se as emoções todas morressem para acordar depois na nossa vida adulta, né? Porque ninguém fala disso. Sim, as pessoas não sabem nem a diferença entre emoção e sentimento, né? E se você for permitindo que as emoções façam festas na sua vida, você vai se encher de sentimentos ruins aí o tempo todo. Exatamente.
E tem uma coisa que é importante a gente dizer, é que não existe emoção ou sentimento que seja negativo ou positivo, Sim. né? As emoções, elas são neutras. Tanto a raiva quanto o amor, quanto a alegria como a tristeza. Não é nem bom nem ruim, é neutro. Vai depender de como a gente age, reage para isso ser bacana ou não, né? E aí, uma coisa que a gente também precisa ensinar é que a raiva é necessária, porque ela nos move. Ela impulsiona. O medo é necessário, Sim, porque ele nos segura, sim, né? Se a gente não tem medo de nada, a gente sai fazendo loucuras por aí. Mas as pessoas costumam colocar medo, raiva, tristeza, nojo, né? Tudo na caixinha do ruim, não posso sentir. E o amor e a alegria, a felicidade na caixinha do que é bacana, posso sentir. Mas aí a alegria em demasia também não é bacana. Primeiro, porque ela é falsa, Sim. né? sim, Segundo, porque você fica parecendo o bobo da corte, sim. E é né? necessário a gente analisar essa criança, porque todos nós temos essa criança dentro de nós. E Sim. tudo sempre começa na infância. E a gente precisa analisar, como você falou, cada emoção, como é que ela aflora, como é que ela exacerba e como a gente controla. Porque vai ter momento que a gente vai ter que puxar as rédeas. Porque se cada sentimento, cada emoção tomar uma proporção muito grande, é onde começam os caos na vida. Uhum, E assim, exatamente. é, é importante, nós trabalhamos muito com a filosofia, né? A nossa parte mais forte dentro do The Rose Method é fazer com que as pessoas fortaleçam os seus valores, que é isso que a filosofia faz. Então, a partir do momento que você tem uma vida embasada em valores, que você consegue ir fortalecendo, você tem cada vez menos janelas para que algum mal vá se instalando. E claro, que se já estiver instalado, a partir do momento que a pessoa tem lucidez, que ela vai fazer uma terapia, que ela vai buscar ajuda e que ela precisa usar os recursos que existem para poder voltar a si, ela precisa, quando estiver nesse momento de lucidez, ela precisa ir buscar esse fortalecimento dos valores, porque é isso que vai fazer com que ela tenha uma vida mais equilibrada. Porque a partir do momento que você sabe que você está caminhando para, com vontade, com amor e com justiça, por exemplo, que são uma base dos meus valores que eu fortaleci, se eu estou caminhando nesse sentido, eu sei que estou no caminho certo. Por mais que eu não saiba exatamente aonde eu vou chegar, mas eu sei que eu estou no caminho certo. A partir do momento que você não sabe, aí você realmente vai ficar mais perdido e mais suscetível aos males da vida, porque os problemas acontecem o tempo todo, o tempo todo. Aí cada vez mais recursos externos as pessoas usam para se fortalecer. Só que os recursos externos, eles funcionam temporariamente. Então você vai lá, você vai, se enfeita e tudo mais, só que isso é temporário. Daqui a pouco já passou essa sensação de bem-estar. Uhum. Então você precisa ter valores muito bem arraigados para que você consiga ter uma vida um pouco mais equilibrada. É. E Esse equilíbrio que é o. É, tem algo assim bem interessante sobre o que você falou. Recente me lembrei, eu dei uma palestra onde o tema é aonde você está e aonde você quer chegar. Porque tem muitas pessoas que só pensam de forma momentânea, hoje, daqui a um mês, hoje, daqui a um ano, mas nós precisamos ter uma vida como projeto.
A nossa vida é um projeto. E valores, eles precisam permanecer. Eles não podem ser adulterados e tampouco eles podem ser mudados, senão não são valores, Sim. né? Valores e verdades têm que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso comportamento, da nossa linha de raciocínio. Então faz parte, nós sabemos projetar a nossa vida para onde a gente quer chegar, né? Isso é muito fundamental para aquela pessoa, principalmente para aquela que não tem o seu autoconhecimento. Isso faz parte do seu autoconhecimento. Se você não sabe onde você quer chegar, você não se conhece. Exatamente. E aí Você qualquer lugar serve, Serve. né? serve. É uma metáfora que a gente Não, usa bastante, inclusive, eu né, acho da que a Alice. Alice no País das É, Maravilhas é muito filosófico, né? Porque o gato Sim, fala exatamente isso para ela. fala. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Essa é a. E aí os desafios são Sim, gigantes, sim. muito maiores do que poderiam ser se ela conhecesse, se ela se O conhecesse, seu eu. sim, né? E é isso uma das tarefas mais desafiadoras. Porque nós estamos habituados, especialmente nós adultos, né? Com as crianças isso é mais fácil, mas nos adultos é muito mais fácil a gente apontar os erros e acertos das outras pessoas do que falar de nós mesmos. E a gente muitas vezes não percebe que nós somos espelho. O que eu estou vendo no outro está em mim também, né? E muito provavelmente de uma forma muito maior do que está no outro mesmo. Então, é legal quando a gente começa a observar o que observamos nas outras pessoas e perguntar: mas isso está em mim? Onde isso está em mim? E por que isso está em mim? E aí a gente consegue ir mudando cada dia um pouquinho, né? Se a gente quiser, obviamente. Porque tem aquela coisa, né? Quando as pessoas, muita gente que conversa comigo, especialmente quando a gente fala de relacionamento, por exemplo, elas falam, mas eu gostaria que fulano mudasse, que fulana mudasse, que nanana. E ninguém muda ninguém. A ninguém. pessoa só Sim. vai mudar se ela quiser e como ela puder. Mas a gente, né, a maior parte das pessoas fica esperando que a outra mude, que a outra se transforme em quem ela gostaria que a outra pessoa fosse. Isso não acontece e não vai Não vai acontecer, Sim. acontecer. né? Sim. Quem muda somos nós. Se alguma coisa no meu relacionamento com fulana, com fulano, que seja um relacionamento amoroso ou de amizade, tanto faz. Sejam. Se eu percebo que tem alguma coisa fora do lugar que eu gostaria que estivesse, é a minha postura que tem que mudar para que aquele relacionamento seja melhor. E isso só acontece com autoconhecimento. Sim. Tem um exercício, me lembrei muito simples, funcional, interessante, que deveria ser praticado sempre, que é o exercício do espelho. Como eu me vejo? Quem sou eu? O que eu faço para mim, ao meu favor de bom e de ruim, e para o outro? Então, se a gente colocasse todos os dias essa oportunidade desse encontro do espelho, eu com eu, e Uhum. fizesse algumas perguntas chave, parasse, analisasse, talvez começasse a gerar mudança, sabendo que cada mudança tem que querer. Eu Sim, quero mudar? Se eu quero, eu vou intencionar. porque cada mudança gera desconforto, Sim, sim. Tem Extremamente, que estar né? né? preparado. Tem que estar preparada. Você quer É, ser desconfortável para gerar a mudança, praticar, porque lá na frente você vai com certeza colher bons frutos, desde que sejam boas mudanças. Sim, como atividade física, né, Cat? sim. Como tudo, né? Toda mudança ela gera uma saída da zona de conforto.
Então você está ali, e aquilo ali não tá bom, mas também não tá ruim, né? E aí você fica ali naquela água morna, como um sapinho ali, confortável. A partir do momento em que você tem que sair da sua zona de conforto, isso gera um desconforto danado, né? Traz um frio na barriga e muitas pessoas elas não estão dispostas. E precisa de Com disposição. Aí certeza. sim entra a disciplina, a constância, Sim. né? Para que você consiga carregar estas mudanças, para que você alcance um próximo nível. Eu acho que nós, como seres humanos, nós não viemos aqui para passear, né? Nós não viemos aqui a passeio. Acho que a grande tônica da vida é você vir aqui e sair melhor, com mais sabedoria, né? Então, o caminho é a sabedoria. Então, se você for se alienando o tempo inteiro, com os modismos e com tudo que está acontecendo ao seu redor, você vai ter sempre, é, você não vai ter boas referências. Essa é a grande verdade. Então, a partir do momento que você passa a olhar para você, a se autoconhecer e olhar que isso não, eu não quero para mim, aquilo não é isso que eu quero, você pode até não saber exatamente o que quer. Mas se você não se você souber o que você não quer, Já, já já é meio um é meio caminho, verdade. né? Você já está ali no caminho correto. Você vai falando isso e eu vou me lembrando de uma das primeiras palestras que eu fiz há muitos anos, nem me recordo que ano foi, mas faz bastante tempo já. E foi por um grupo de mulheres de uma comunidade carente lá no Guarujá, de um lugar chamado Prainha. E a gente foi na Semana da Mulher e a gente foi falar de autoestima, autocuidado, bem-estar. No fim das contas, a gente acabou falando de violências. E aí, aquelas mulheres, de repente, algumas começaram a se olhar e a chorar. E nós, que não vivíamos aquela realidade, a gente ficou se perguntando o que foi que fez com que elas começassem a chorar naquele momento. E nós demos a palavra para elas, tal. E ali naquele momento elas perceberam que elas eram violentadas dia a dia. Não violentadas no termo da violência física, Sim, né? Mas violentadas de outras moralmente. maneiras. E aí a gente começou a pensar também nisso que você acabou de falar, que é a busca pela padronização, né? Então, eu quero ser igual a, então eu tenho que vestir a roupa como a da, e isso também é uma violência, Sim, né? E aí, quando você vai às lojas, ao comércio, seja ele o comércio popular, ou seja ele um comércio mais, por exemplo, do shopping, que não é tão popular, você também vê isso. é a perda da identidade, Porque, Ive. exatamente, e aí você vê nas lojas, as sandálias, elas só mudam de cor, porque os modelos são Sim, todos iguais. Você vai comprar uma roupa, especialmente as gordinhas, têm mais dificuldade porque, em determinados momentos, né? Sim. Porque as roupas estão lá para as magrinhas, para um corpo que nem é o corpo da brasileira, É, sim. né? E aí eu pergunto de novo, como fica então a nossa inteligência emocional, especialmente quando você sofre violências, quando você se violenta também, porque quando você quer estar no padrão, e hoje, cada vez mais cedo, eu percebo as meninas, especialmente as meninas, querendo estar nesse padrão, e aí a gente vem falar de inteligência seguindo, emocional com tudo isso rolando. seguindo falsos ídolos, né? Porque é uma enxurrada de informações, Informações. né? E cada um fala o que quer e tá lá, a moda é aquela e as crianças, principalmente as adolescentes, elas querem seguir esse padrão. E isso vai fazendo com que
percamos a identidade. E lá na frente isso é um prejuízo Muito tremendo grande. para a humanidade. Sim. Porque nós temos que ir nos melhorando. Só que a gente se aliena no coletivo, né? É importante a gente se inspirar no outro. O que que ela tem de bom? Por que que ela fala assim? Por que que ela anda desse jeito? É bom, eu me inspiro, mas eu não perco a minha identidade. Eu não posso perder minha identidade, porque o ser humano, ele é único. Ele, além de ser único, ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Ele, Continua. ele é aquele que Deus criou com um molde único. Um molde único. Seu molde é único e foi jogado fora. Seu molde é único e foi jogado fora. Mas Sim. você tem muitos valores e eu posso me inspirar em você, mas não copiar. Não ser exatamente igual. Porque a gente cai no modismo, né? Então, eu vou seguir aquele influencer, vou seguir aquela atriz, vou copiar a minha mãe. Não, eu vou me inspirar no meu pai, eu vou me inspirar na minha mãe, eu vou me inspirar na minha professora, eu vou me inspirar em vocês. Então, a gente tem que aflorar a inspiração, mas não a cópia. Não vou copiar ninguém. Porque eu caio de novo naquilo, eu perco a minha identidade. E Identidade é aí, única. a gente não vai continuar agora, a gente vai dar uma pausa, porque a gente vai fazer um intervalinho bem rapidinho, mas no nosso segundo bloco a gente fala sobre essa questão da identidade. Porque para eu ser quem sou, precisei construir a minha identidade. E para isso passei por um monte de coisa. E cada uma de nós, todo mundo, né? Então a gente volta daqui a pouquinho. Já já nos vemos. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Voltamos. E a gente vai continuar falando de inteligência emocional, a gente vai continuar falando de identidade, que foi como encerramos o primeiro bloco. E aí a pergunta é, afinal de contas, como é que a gente constrói a nossa identidade recebendo tanta informação, né? Porque é isso, a gente vive num mundo em que a informação está cada vez mais rápida,
mas ela não é necessariamente uma informação de qualidade. E a gente sofre influência se assistimos televisão especialmente, ou se estamos nas redes sociais, nas várias que a gente vai sofrer influência de tudo isso. Somos adultas, a gente já tem a nossa identidade formada, Sim. né? Então, podem vir vários influenciadores que eles até podem nos influenciar de certa maneira, mas nós já temos maturidade suficiente, ou pelo menos deveríamos ter, para saber quem somos e não cair nessa coisa da modinha ou das modinhas, porque são várias, né? São várias. Muitas. Agora, quando a gente está falando de criança e de adolescente, ou até de jovens adultos, a coisa é um pouco não, é bastante diferente, né? Muito. E vou fazer um relato muito rápido do que aconteceu semana passada. Meu marido encontrou duas pessoas e elas estavam falando alguma coisa. Estavam falando de reconhecimento facial. Aparentemente não tem nada a ver, né, com identidade, mas tem. O reconhecimento facial, ele foi criado, os algoritmos, a inteligência foi criada por pessoas brancas e por pessoas que não levaram em consideração, até por não vivenciarem essas questões, não levaram em consideração os traços, o fenótipo de pessoas não brancas, né, de negros, por exemplo. Então, isso pode gerar uma confusão. Na hora do reconhecimento facial, não aconteceu o reconhecimento facial. Ou até haver a troca, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem tido uma grande discussão sobre isso, porque chegaram a aprender pessoas por engano, porque na hora do reconhecimento facial de pessoas negras deu ruim por conta desse equipamento que não funciona para pessoas negras como funciona para pessoas brancas, ok? Dito isso, duas mulheres falando sobre isso, que uma delas teve dificuldade em ter o seu rosto reconhecido para entrar num prédio e tal. E aí meu marido vira e fala, mas é porque você é negra. E explica para ela. Ela ficou horrorizada em ouvir que é negra. Ela nunca havia pensado que ela era negra. Tudo bem, ela tem o tom de pele mais claro, né? Então ela ela não é uma negra retinta, mas a maior parte da população brasileira não é de negros tão retintos. A gente tem os mais retintos, os menos retintos. Mas eu, por exemplo, me considero negra. Eu sou afro-brasileira, né? E eu tenho traços negroides. Eu não sofro tanto essa questão porque eu sou uma negra não retinta. Então eu tenho a tez bem clara. Mas se a gente comparar com outras mulheres, a gente vai numa escala, né, do café com leite ao café preto, como as pessoas gostam de dizer, né? E é isso, porque a população brasileira é isso. E aí a pergunta, depois de tudo isso, né? Como que a gente constrói a nossa identidade com todas essas influências que a gente tem e fica bem emocionalmente, não leva esse choque, por exemplo, que a menina levou na semana passada. Então é interessante que você falou, né, que nós somos adultos e que deveríamos ter essa nossa identidade construída. Só que não é uma realidade. Para muitos, não. Para muitos, não. A grande verdade é que se a pessoa ela não consegue se reconhecer, porque todos nós temos os nossos antepassados, nossos ancestrais negros. Independente de eu ser mais clara e ter o cabelo liso, né? Se você for buscar na minha ancestralidade, você vai ver que eu também tenho. E como você constrói a sua identidade? Como que você pode levar um susto ou não se reconhecer como tal, se isso é tão importante?
né? Você precisa, isso faz parte até dos desafios que as pessoas enfrentam, Sim. né? Por quê? Porque elas mesmas não se reconhecem. Uhum. Então, eu acredito que ainda falte muito para que nós, né, seres humanos, ainda tenha essa identidade realmente desenvolvida e alinhá-las com os valores vai fazer com que a gente tenha uma mudança radical aí em tudo que nós estamos vivendo. As pessoas, quando elas vão alinhando a identidade com os valores, elas já têm as portas bem fechadas para que grandes males não consigam invadir você, Uhum. né? Porque é muito. Se você tem tudo isso aí, se você não sabe que você é negra, se você não sabe quem você é, se você não sabe como você é, como que isso você consegue lidar com os desafios do dia a dia? Não consegue. A gente precisa entender que nós, seres humanos, somos seres em evolução eternamente. Sim. Um ser em aperfeiçoamento eternamente. Porém, cabe a responsabilidade de cada um trazer dentro da sua mentalidade o que você quer colocar. Vamos pegar um exemplo bem simples. Para eu passar de um país para outro, existe uma fronteira. Existem guardas, existem policiais. E eu preciso colocar também dentro da minha mente esses policiais ao redor. Porque a minha mentalidade não é um parque de diversão. Eu não posso me permitir a colocar qualquer informação. E ainda mais agora que nós estamos na era do consumismo de qualquer coisa, Sim. inclusive de informações. Então, se eu começar a captar qualquer informação, eu não tenho identidade. Eu me perco. Eu tenho a identidade mista. Quem sou eu? Quem sou eu? Aonde eu quero chegar? Uhum. Já me perdi. Então, cabe a cada um de nós, é autorresponsabilidade de abrir um YouTube, entrar num Facebook, ou qualquer outra plataforma, qualquer mídia, ou até amizades, qualquer livro. O que eu quero construir a partir dessa informação, a partir do que eu ouço, a partir do que eu vejo. Precisamos ser seletivos e cada dia mais. E cada dia mais. Escolher melhor, né? As perguntas básicas, né? O mais importante que você falou do exercício do espelho, você se olhar de verdade. Você fazer perguntas mesmo que vão trazer, porque questões existenciais, De né? mudanças, né? Que Que o que gerem. você quer para sua vida, o quem é você, o que a gente, nós como adulto, quando nós somos crianças, a gente pergunta por que o gato tem rabo, né? Por que as formiguinhas andam ali uma atrás da outra? E hoje nós vemos adultos que têm dificuldade de pensar desta forma. Simplesmente vai indo, 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 Um indo. dia atrás do outro, sem pensar Sim. no que a gente fez ontem, no que a gente vai fazer amanhã. E Não aí soma, vem. né? Não soma melhoria. Ontem eu fui melhor. Hoje vou ser melhor do que ontem. E se eu errar, tá tudo bem. Tá Sim. tudo bem. E aí Nós entra não naquele somos lance do perfeição. 1%, né? Sim. 1% melhor Sim. hoje, Em tudo. amanhã. Isso e cabe depois. para tudo. Para sua linha de pensamento, para a sua disciplina com o seu corpo, para seu contato com o próximo, seja o esposo, o filho, o colega de trabalho, não importa. É 1% melhor a cada dia. 1% melhor. De vez em quando pode ser que aquela gota do oceano da emoção exacerbou uma raiva, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Aprenda a controlar. Vai fazer um exercício de respiração, se tranca no quarto, vai chorar. Acabou. E se permita chorar, né? Sim. Porque na nossa sociedade É. também, chorar é É proibido, proibido. né? Quem chora são os fracos. E não é.
Quando a gente se permite chorar, a gente está lavando a nossa alma também. E se E tá acolhendo deixando também, ir, né? ir embora, exatamente, se acolhendo. Ai, fiquei em posição fetal, todo mundo diz que é ruim. Cara, é ruim você ficar em posição fetal todos os dias da sua vida. Sim. Mas se você se permitir, no momento em que aquela emoção foi demais para você, se acolha. Fica nessa posição se ela for mais confortável para você. E tá tudo bem. Às vezes a gente passa por desafios que a gente não consegue, num primeiro momento, entender porque está passando por aquilo, ou achar a solução para aquela questão. Para mim, funciona muito bem dormir. Eu durmo e quando eu acordo, eu posso ter a solução. Ou posso não ter a solução e falar, ok, eu não tenho a solução hoje, mas amanhã eu terei, né? Porque a vida é assim. E às vezes a gente precisa dar esse E tempo. interessante isso que você está falando, porque nós entramos num problema, vamos fazer uma analogia com o funil, né? Nós entramos num problema de várias formas, então é um grande funil. Só que a saída, ela é uma só, Uhum. que é a vontade, é a garra, é a determinação. Então, para todos os problemas que você enfrenta na vida, encare como aquilo, se aquilo fosse um funil. Nós vamos entrar ali de várias formas, só que a saída é sempre a sua vontade de vencer, de mudar, a sua garra, a sua determinação para sair daquele problema. Então, se acolha se for preciso, chore se for preciso, peça ajuda se for preciso, mas você, em algum momento, vai precisar ter lucidez para saber que a única forma de sair é com determinação, com vontade. Então, esse é um valor que você precisa ter fortalecido dentro de você. Eu me lembrei da autora do livro de Mindset que ela fala sobre a mentalidade de crescimento, né? Que todos nós temos de graça. Olha só, de graça. Esse livro é fantástico. Esse livro é top. E muitas vezes é preciso se isolar, largar um pouco o celular, porque o brasileiro, ele vive. Largar um pouco, deixar a família por 15 minutos, os filhos, toma conta um pouquinho, se isolar, respirar, parar. Ele precisa desse momento, porque pode ser que essas respostas de alguma coisa que você está buscando é nesse momento, sozinho, quietinho. Quando as pessoas falam assim, puxa, eu ouvi uma voz falando, faça isso, não faça isso. Creio que é uma centelha, principalmente na mulher, divina, que todas nós temos, que vai falar com você, principalmente quando você estiver sozinha. Então, mentalidade de crescimento é diário, a todo instante, é busca. E o autocuidado, ele começa conosco, né? Sim. Como que você pode cuidar de outras pessoas se você não está bem com você mesmo? Então, você precisa iniciar esse bem-estar dentro de você. Sim. A partir do momento que você tem esse bem-estar, que ele está aqui instalado, você vai conseguir irradiar isso para as outras pessoas. Então, é olhar nos olhos da pessoa e falar um bom dia, mas é um bom dia mesmo, desejando bom dia de verdade. Então, você vai deixando amor. Durante todo o seu dia, você vai depositando amor em todos os lugares que você passar, por todas as pessoas que tocarem a sua vida. E a partir do momento que você faz isso, você chega no final do dia com uma sensação de missão cumprida, mesmo que aquele dia não tenha sido um dia produtivo para você. Produtivo que eu digo financeiramente, muitas vezes, né? Mas a partir do momento que você sai distribuindo amor, só que você não pode dar aquilo que você não tem. Eu me lembrei, sabe, de duas coisas. Um senhor que trabalhava conosco, e toda vez que você passava por ele e falava bom dia, ele falava bom dia mesmo.
Eu achava assim, claro, na hora nunca pensei nisso. Depois eu passei a analisar bom dia mesmo. Porque o nosso bom dia, na nossa mente, é só período da É manhã. automático. E automático, é São tipo 24 educado. horas. São 24 horas. É bom dia mesmo. É o seu dia todo, né? Rico de coisas boas e coisas ruins para você desafiar e vencer. E me lembrei também que o próprio ensinamento bíblico diz, no segundo, amar ao próximo como a mim mesmo. Eu só posso te amar se eu primeiro me amar. Sim. Eu só posso amar o próximo. Não, eu não posso. Eu posso amar o outro? Não. É bíblico. Primeiro eu. Se eu der o meu melhor de mim, com certeza eu vou transbordar o meu melhor de mim para você. É uma coisa que eu falo sempre isso. E tem uma outra referência que a gente precisa levar em consideração, que é homens e mulheres são diferentes Sim. em vários aspectos. E na resolução dos problemas, nesse recolhimento, no cuidado com o outro, é diferente, né? Então, a mulher, ela precisa de um determinado tempo para esse recolhimento, para o autocuidado, e ela até consegue estar recolhida e ajudar outra pessoa, ainda que ela esteja recolhida, né? Já o homem é completamente diferente e não dá para a gente esperar que as reações sejam as mesmas, É verdade. né? Então, muita coisa acontece no relacionamento de casal ou mesmo no relacionamento entre profissionais, que os homens e as mulheres são super diferentes em muitas coisas, mas eles esperam que as ações e as reações dos outros sejam iguais. Não vai ser. A mulher, ela na sua essência, ela é aquela que consegue aguardar. Ela é aquela que consegue estar recolhida, estar aguardando e ainda assim já estar prevendo o futuro. O homem, ele precisa desse recolhimento e desse silêncio, e não que alguém fique perguntando: e aí, tá tudo bem? E aí, você precisa de ajuda? A mulher precisa descascar a cebola inteira para resolver aquele problema. O homem não faz isso, né? Então a gente precisa entender também que faz parte da identidade masculina agir de determinada maneira, da identidade feminina de outra maneira. E aí a gente vai, cada um construindo a sua identidade, respeitando o tempo e a identidade do outro, e assim a gente consegue não perder também a inteligência, Sim. né? Porque muitas vezes as brigas de casais, e falo isso porque sou especialista em relacionamento de casal, elas acontecem porque a mulher fez a pergunta na hora errada pro homem e ela nem sabia disso. Mas talvez ela esperasse 5 minutinhos, a coisa teria sido diferente. Não estou dizendo que as mulheres são culpadas, hein? Por favor. Não é isso. Mas é bom quando a gente começa a entender que eu ajo diferente do homem apenas pelo fato de eu ser mulher e ele ser um homem. Universos diferentes, né? Universos totalmente diferentes. Outras referências? Não, tem um pastor que chama Cláudio Duarte, se eu não me engano. Ele é bem Sim, engraçado. Ele é engraçadíssimo e ele fala que o homem ele tem a caixa do nada. E eu acho isso interessantíssimo porque é verdade, né? O que foi? Nada, é verdade. Para a mulher, o que foi? Nada, nada já, Como assim já nada? significa alguma coisa. Mas para o homem é nada mesmo de verdade, assim. Ele só quer ficar ali naquela caixinha dele do nada e acabou. É. E a mulher não, né? Então nós somos completamente Que é diferentes. motivo, Quando né? ele A mulher fala o sempre tem um exemplo da motivo. geladeira, cara, vocês já viram o exemplo da Não, esse da geladeira? geladeira não. Mas ele é ótimo, né? Nessas definições das diferenças, né? O exemplo da geladeira é: o homem vai lá na geladeira buscar, sei lá, um pote de manteiga. E aí ele olha a geladeira inteira, vasculha a geladeira inteira e não acha o pote de manteiga.
E aí a mulher, aí ele fala, bem, não achei pote de manteiga, não sei o que lá. Ela vai lá, abre a porta da geladeira, enfia a mão dentro Sem e olhar. pega, sem olhar. É porque o que é óbvio para um não é para outro. Exatamente. Pois é, Não é mas pra quando eu outro. vi esse exemplo É dele, muito eu falei, gente, como assim, né? Ele traduz literalmente como é, porque é assim mesmo, somos diferentes. É, e isso a história da humanidade nos explica também, né? O homem, ele sempre foi aquele que precisou ir à caça. Sim. Então a energia masculina é essa de quem vai à luta, né? E que traz o alimento. A mulher sempre foi aquela que ficou ali, cuidando da plantação, dos animais domésticos, dos filhos, né? Então, o homem tem esse olhar amplo, porque ele precisa olhar para longe, para ver onde está a caça. A mulher tem um olhar mais específico, porque ela sempre precisou de cuidar do que está aqui. Então, E faz todo sentido, né? Sim, com certeza. Mesmo, né, evoluindo, né, os anos, né, se passaram, mas só que essas alterações ainda não foram feitas, mudanças que sejam consideradas, vai, o homem ter um olhar mais para o centro e a mulher para o mais longe. E acredito também que a mulher, por ter essa centelha divina, ela tem que ter um jogo de comunicação. O tom, as palavras, a forma, o momento. Então, ela tem mesmo, né, essa autodisciplina, ela consegue. Claro que isso não é uma regra geral, mas isso podemos aplicar. Sim. Podemos aplicar, porque assim a pessoa, o seu marido, o seu namorado vai te observar. E ele vai se automoldando sem perceber. Sim. Sem perceber. Isso vai gerar um bom relacionamento. Então, a comunicação faz toda uma diferença, a forma de chegar. exatamente. E a gente muda a nossa comunicação nos autoconhecendo, Sim. Sim, nos autocuidando, né? Nós, muitas vezes, nós mulheres, muitas vezes, acabamos entrando em discussões até que bobas. Depois você fala assim, nossa, mas por que que eu entrei nessa discussão aqui, né? Nem sei por que briguei. é a sabedoria, às vezes, Né? até do calar, né? Exatamente isso que eu ia dizer. A gente precisa aprender a olhar, respirar e falar, calma. Isso aqui é necessário por alguma coisa, né? E aí, entendendo isso, a gente tem um melhor relacionamento com nós mesmas e depois com o outro. Voltando àquela coisa de que a gente precisa se autoconhecer, precisa se olhar, precisa se Sim. cuidar. Primeiro nós, amar a Deus sobre todas as coisas, e se sou o Deus, eu amo a mim primeiro e depois amo as outras coisas. Também tem esse mandamento. Eu falei, acho que semana passada ou retrasada, para minha colega de trabalho, tomara que ela veja, quero muito que ela veja, né? Eu falei assim, olha, quero que você tá tão linda, você tá tão linda, estava mesmo, tava. E tava não, ela é linda. E falei, você vai passar um batom. Mas eu esqueci, eu falei, ainda vou comprar um batom para você. No outro plantão, ela chegou toda bonitinha, suave, de batom. Eu falei, nossa, como você tá linda. O que que ela me respondeu? Ai, deixa eu me arrumar, senão a Ana vai brigar comigo. Então, pra gente ver que a forma de falar, o que a gente fala, como a gente expressa, Influencia. influencia. Podia ser que não, ó, porque eu nem me lembrava mais. Mas Mas ela se e lembrou ela? porque teve significado para ela. Sim, sim, isso, sabe? Fiquei muito feliz, porque a felicidade dela também foi a minha. Sim, Isso é verdade. muito bonito, né? Isso é muito prazeroso, né? A comunicação faz toda a diferença, Se ela né? for Mas não como violenta, você- melhor ainda. Exatamente. É. Mas precisamos aprender a nos comunicar
positivamente, Sim. né? É mais fácil a comunicação violenta do que a não violenta. Nós somos seres que a gente compete e nessa competição a gente acaba violentando a outra pessoa sem perceber, É verdade. né? Porque nós não cuidamos da palavra. Cuidado com as brincadeiras, com quem brinca, o momento, porque às vezes a pessoa não tá no dia bom dela. E a gente precisa entender que às vezes uma resposta grossa, diversa, um palavrão, você precisa não julgar, mas entender, não, ela não é assim. Talvez não esteja no dia bom. Ou talvez a sua brincadeira também tenha mexido numa ferida Sim, que não estava cicatrizada, né? Tem isso também. A gente não sabe o que está no íntimo da outra pessoa só de olhar para ela. verdade, verdade. E aí, dependendo do que a gente fala, a gente vai lá naquele lugar. E machuca, né? E dói, e dói. Por isso, melhor é sempre você estar, como a Sandrine fala, né? Sempre é você estar vigilante. Sandrine era uma terapeuta colega nossa Exatamente. e ela sempre falava isso em todos os programas. Precisamos estar sempre vigilantes. Mas eu acredito que, assim, toda essa comunicação, a partir do momento que você tem um pouco do autoconhecimento, eu falo um pouco porque o autoconhecimento, ele nunca termina, né? Toda vez que você leva à luz alguma coisa, tem sempre algo mais a ser desenvolvido e continuado aí. Mas quando você está com a sua autoestima bem, que você está bacana, e alguém vem e traz alguma coisa para você que vai te agregar, eu acho que isso não te fere, né? Vai ferir você, e isso é para todo tipo de relacionamento, principalmente relacionamento ali amoroso, né? Entre casais. A partir do momento em que você está ali com a sua autoestima bacana, você não vai impor a sua vontade, você não vai impor do jeito que você quer. A comunicação não será agressiva, né? Se você tem vocês têm essa cumplicidade. Se isso não existe e esse relacionamento precisa ser revisto. Você precisa olhar para isso para ver se esse relacionamento não é um relacionamento abusivo, se não é uma forma, se de alguma forma os dois ali não estão se maltratando. Então precisa ser olhado, porque tanto a mulher quanto o homem, eles precisam ter essa forma de falar um com o outro que mantém esse relacionamento. Claro que vão haver momentos em que um vai chegar mais estressado em casa e ou o outro, enfim, hoje os dois trabalham, então tem as questões com os filhos, mas a comunicação e o bom relacionamento, ele tem que ser sempre uma prioridade. Né? Então, se você está ali num momento de emocionalidade e vê que seu apêndice conjugal precisa de um tempo, você tem que dar esse tempo. Você precisa dar esse tempo para ele. Isso é inteligência emocional. Sim. Se os dois emocionalizados começarem a brigar, o que vai acontecer? Uma coisa horrorosa. Sim. Então, um dos dois tem que manter ali a sua razão. Então, respira. 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 Isso serve para todos os relacionamentos, né? Se é um relacionamento entre chefes e funcionários, e é um chefe abusivo, você precisa procurar outro emprego. Você precisa sair dessa situação de alguma forma, né? Porque Você vai sufocar, ou né? você vai ter que mudar a forma como você reage àquela situação. Se não for possível para você, você precisa procurar um outro lugar Que te faça mais feliz. que te faça mais feliz. Então, tudo isso faz parte da evolução. Por isso que você precisa se conhecer, ter a sua identidade e saber os seus valores. Porque aí você não se violenta. Porque Exatamente. todos os relacionamentos que violentam seus valores vão violentar você.
Isso vão te trazer doenças ao longo do tempo. Porque toda doença, ela começa no emocional Sim. e depois vai ser trazida para o corpo físico. Talvez depois no corpo físico ela já instaurada, não tenha mais como você reverter. Mas enquanto você puder, né, você conseguir mudar as suas condições, você consegue evitar algumas coisas. E se você já tiver isso dentro da sua vida, você mudando a forma como você encara a vida ou fortalecendo os seus valores, você também consegue alterar essas situações. Claro, com a ajuda das terapias, dos médicos, de tudo que for preciso ser feito, mas a prevenção é sempre o melhor remédio. Porque nós não crescemos sozinhos, né? Não, nós não É sempre crescemos no sozinhos. coletivo. Sempre no coletivo. E se analisar o que você disse, é comportamental. É comportamento. Você gerencia a sua emoção, você molda o seu comportamento. Logo, você é uma pessoa que vai ser uma referência para alguém. Sim. A partir do momento que você se perde na sua linha de raciocínio em alguma área, em algum momento, você começa a instalar, como você falou, alguma doença. Aí você cai para a parte biofísica da coisa e pode ser que não reverta. Porque se você impregnar de uma tal forma, você vai gerar uma doença que vai te levar a outra doença, que vai te levar a outra doença. E pode ser que fique extremamente difícil. Sim. E não quer dizer que nós não vamos cair, porque Sim. todos vamos, né? A vida está aí acontecendo. Mas quanto mais blindado você estiver, menos Melhor. você vai sofrer. E tudo depende de você mesmo, né? Sim. Não tem outra. Mas não quer querer. dizer que... Palavra-chave, o querer. Eu quero. Eu quero mudar essa forma de pensar. Eu quero mudar a forma de falar. Eu quero mudar o modo de me vestir. Eu quero. Eu tenho uma outra pergunta e com ela eu vou encerrar, porque o nosso tempo já Já deu super rápido, né? E a pergunta é: o que faz com que? Então, o que faz com que eu haja dessa maneira? O que faz com que eu pense dessa maneira? O que faz com que eu vá por este caminho e não por aquele caminho? Quando a gente se pergunta isso, fica mais fácil a gente manter o caminho que a gente escolheu. E se a gente tiver que mudar o rumo, tá tudo bem também, né? Desde que a gente faça isso com consciência, com coerência, sem essa autoviolência, sem permitir que as outras pessoas te violentem. Então a gente vai perguntando, né, o que faz com que, ou eu quero. Essas duas perguntas eu acho que são as chaves para que a gente tenha uma vida melhor, uma vida mais feliz, com mais equilíbrio emocional. Com E certeza. se você precisar de ajuda, estamos aí para Com ajudar, certeza. né? Sim. Nas atividades físicas, em diferentes métodos, com Terapia. terapia, Com vários bons recursos. bons recursos, exatamente. Para você que nos acompanha, foi um prazer estar aqui hoje, conversando com Ana Lúcia e com Cat. É sempre bom a gente trazer diferentes olhares sobre o mesmo tema. E é isso aí. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Então, deixe aqui o seu comentário, a sua sugestão. A gente vai ter muito prazer de responder alguma dúvida, caso você tenha alguma dúvida. Então, a gente se vê semana que vem. Grande beijo e fiquem com Deus.